Recentemente, uma empresa coreana tem recebido destaque dos Estados Unidos. É a Korea Zinc. Com a intensificação da militarização dos minerais pela China, os Estados Unidos apostaram trilhões de wons na Korea Zinc da Coreia. Hoje vamos analisar esse assunto em detalhes. O vice-presidente J.D. Vance disse que ao dominar o mercado de galho, a China o distorceu tanto que tornou desfavoráveis investimentos estratégicos e diversificação. Ao mesmo tempo, o governo Trump elaborou um plano para investir bilhões de dólares na construção de uma cadeia de suprimentos própria. E a empresa que liderou esse movimento foi a Korea Zinc. Antes de analisarmos o plano dos Estados Unidos para criar uma cadeia de suprimentos de galho, vamos entender o que é esse elemento. O galho é essencial para indústrias de alta tecnologia, como semicondutores, painéis solares, comunicação avançada, lasers e LEDs. Por isso, o governo o incluiu entre os 33 minerais críticos definidos pela Lei Especial de Segurança de Recursos. Os Estados Unidos também colocaram o galho sob gestão estratégica. O maior problema é que a China detém o monopólio do galho. Só em 2024, a produção mundial de galho foi de cerca de 762 toneladas e 98,7% disso foi produzido na China. Ou seja, a China está monopolizando completamente esse mineral. Assim, todos os países, inclusive a Coreia do Sul, buscaram romper o monopólio do galho, pois a China passou a usá-lo como estratégia na guerra comercial. A China controla a exportação de galho e germânio desde 2013 e no fim de 2024 bloqueou totalmente as exportações para os Estados Unidos. Como resultado, o preço do galho subiu muito rapidamente. Em apenas 2 anos, o preço do galho nos Estados Unidos aumentou 4 vezes. Naturalmente, indústrias como a de semicondutores, energia e defesa, que dependem do galho, passaram a enfrentar grandes dificuldades. Os Estados Unidos, é claro, não ficaram parados e precisaram encontrar uma solução para o monopólio da China. Por isso, os Estados Unidos decidiram apostar trilhões de wons na Korea Zinc, os 1,9 bilhão de dólares, o que equivale a aproximadamente 2,8 trilhões de wons, para criar uma joint venture chamada Crucible com a Korea Zinc. Essa 4,7 bilhões de dólares, cerca de 6,8 trilhões de wons, eles decidiram construir a primeira instalação de produção de galho nos Estados Unidos, localizada no estado do Tennessee. Além do galho, planejam produzir 11 minerais críticos e 13 metais não ferrosos, visando atingir 540 mil toneladas a partir de 2030. Talvez você se pergunte por que escolheram a Korea Zinc, uma empresa surpreendente. Primeiro, veja por que os Estados Unidos escolheram o Tennessee como primeira base de produção. A fundição de Clarksville, no Tennessee, tem prejuízos, mas a Korea Zinc vê grande potencial de crescimento no investimento. Ao contratar trabalhadores experientes da fundição, técnicas avançadas serão transferidas e, usando resíduos acumulados como matéria-prima, será fácil extrair novos minerais. Pode soar estranho, né? A questão é, como vão aproveitar esses resíduos? A Korea Zinc possui tecnologia para extrair minerais valiosos de resíduos e recursos descartados. Graças a isso, ao aproveitar esses materiais para produzir novos minerais, o custo das matérias-primas diminui e a competitividade do produto aumenta. Acima de tudo, a Korea Zinc possui tecnologia avançada para produzir diversos minerais estratégicos. Então, para os Estados Unidos, não foi uma escolha ruim. Afinal, a Korea Zinc tem refinarias na Coreia, nos Estados Unidos e na Austrália. Ela pode ser o elo central na aliança de recursos entre os 3 países. Papel fundamental. Hoje, os Estados Unidos buscam uma base segura de recursos para enfrentar a estratégia de minerais da China. Recentemente, foi lançada uma aliança de recursos com 55 países, chamada Forge, e o primeiro país a presidir essa aliança é a Coreia do Sul. O ponto central do Forge é o controle de preços. Mesmo se a China tentar afetar a cadeia de suprimentos aliada com dumping, a estratégia é garantir compras acima de certo valor para manter investimentos em mineração e refino. Com o projeto Volvo, o governo dos Estados Unidos investiu mais de 12 bilhões de dólares, 17 trilhões de won, para criar reservas estratégicas de minerais essenciais e planeja controlar seu fornecimento, refino e abastecimento. Uma das empresas que ficará responsável pela parte operacional é a Korea Zinc.
A Coreia Zinc deverá ficar encarregada do concentrado de zinco de mais alta qualidade do mundo, obtido por meio do Projeto Volvo. Lá, através do Projeto Volvo, não só o zinco, mas também germânio e galho foram obtidos. A Coreia Zinc ficará responsável pelo refino desse germânio e galho na refinaria que está construindo no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Ou seja, a Coreia Zinc desempenhará um papel fundamental na grande aliança de recursos que os Estados Unidos estão planejando. E é por isso que os Estados Unidos fizeram essa escolha. Claro, o galho não será produzido só nos Estados Unidos. Na Coreia do Sul, desde 2018, também se produz cerca de 15,5 toneladas de galho por ano. O mercado mundial de galho é praticamente monopolizado pela China, e mais de 70% das importações de galho da Coreia vem da China. Em uma situação em que a produção nacional é extremamente necessária, o surgimento dessas empresas, uma a uma, me faz pensar que há bastante esperança. E quando o galho é produzido, surgem subprodutos do processo. Com esses subprodutos, é possível obter mais de 16 toneladas de índio por ano. O índio é um metal raro essencial para indústrias de alta tecnologia, como semicondutores, energia solar e displays. Ao produzir galho, também é possível produzir índio. No caso do índio, a Coreia é um dos países que mais produz, junto com a China. Mas o problema começa aqui. Mesmo que os Estados Unidos construam uma refinaria no Tennessee e a Coreia Zinc comece a produzir galho, isso não é o fim. É provável que a verdadeira guerra comece aí, porque não há razão para a China ficar apenas observando. A China é um país que até agora está muito acostumado a balançar o mercado usando minerais. Eles podem reduzir a oferta para aumentar os preços ou, ao contrário, derrubá-los de propósito. Se a China quiser, pode facilmente baixar o preço do galho. Nesse caso, as novas refinarias que os Estados Unidos construíram com tanto esforço começariam a operar no prejuízo, e as empresas americanas teriam dificuldades para recuperar seus investimentos, ficando abaladas. Esse método é assustador, porque pode destruir a indústria de um país rival sem disparar um tiro. O mais perigoso é que a China não age só com o galho. Se esse recurso for bloqueado, pode recorrer a outro. Por exemplo, o antimônio é essencial para indústrias de munições e explosivos, e a China já domina seu fornecimento. Grafite é fundamental para baterias de carros elétricos, enquanto terras raras são vitais em armas modernas como caças, radares, mísseis e sistemas de orientação. A China provavelmente vai agrupar esses minerais em um pacote e liberar todos juntos, ou bloquear um deles, abalando assim o Ocidente dessa maneira. Não podemos ficar tranquilos só por termos uma cadeia de suprimento de galho, há outro motivo também. Mesmo que os Estados Unidos construam refinarias, se não conseguirem garantir a matéria-prima, as fábricas podem acabar ficando só com a carcaça. Mesmo tendo a tecnologia de refino, se os materiais brutos e intermediários não chegarem, a produção para. Mas, até nesse mercado de matérias-primas, a China está profundamente envolvida. Em muitas minas da África, no desenvolvimento de recursos na América do Sul e até nas cadeias de suprimento do Sudeste Asiático, o capital chinês já dominou muitos lugares. Mesmo que os Estados Unidos construam fábricas, se a China bloquear matérias-primas, todo o plano pode ser comprometido. Assim, os Estados Unidos precisam controlar desde as minas até a cadeia de suprimentos de refino. A partir daqui, não é mais uma questão industrial, mas sim uma questão de diplomacia e alianças. É por isso que a Coreia do Sul é tão importante para os Estados Unidos neste momento. Não é pela tecnologia avançada, mas porque os Estados Unidos, ao formarem alianças na guerra dos recursos, precisam de um parceiro confiável para as tarefas práticas. E quanto mais essa disputa se prolongar, maior a probabilidade de a China reagir de forma ainda mais contundente. Então, onde fica a Coreia do Sul nessa situação? Em que posição ela se encontra? A Coreia do Sul não é apenas uma espectadora nessa disputa. Na verdade, é muito provável que acabe ficando na linha de frente. A partir do momento em que a Coreia do Sul se envolve profundamente na cadeia de suprimentos de minerais essenciais dos Estados Unidos, as empresas sul-coreanas passam a ser vistas como uma presença estrategicamente incômoda do ponto de vista chinês. A China já tem experiência em impor retaliações econômicas contra vários países, e seus métodos são bastante variados. Eles pressionam as empresas por meio de medidas como restrições na liberação de determinados produtos na alfândega ou investigações administrativas. Embora digam que estão apenas seguindo leis e regulamentos, na prática, têm usado isso como uma ferramenta para transmitir mensagens diplomáticas. E o motivo pelo qual a Coreia está em uma situação especialmente arriscada é porque ela precisa tanto do mercado chinês quanto do mercado americano. Os Estados Unidos são aliados de segurança e a cooperação em semicondutores e defesa está se fortalecendo, mas ao mesmo tempo, a China é um enorme mercado consumidor para a indústria manufatureira coreana e também uma parte fundamental da cadeia de suprimentos. Quanto mais as empresas coreanas apoiarem a guerra dos minerais dos Estados Unidos, maior a chance de a China usar a Coreia como pressão.
Itens como galho e germânio são essenciais para semicondutores e displays da Coreia. E se a China controlar o fornecimento, a indústria manufatureira coreana será afetada diretamente. Se a China quiser dar um exemplo na guerra dos minerais, o alvo mais adequado pode ser a Coreia. Como muitos setores industriais da Coreia estão ligados à China, a pressão chinesa pode ter impacto ainda maior. A Coreia deve aproveitar as oportunidades e gerenciar riscos agora. Assim, governo e empresas já sabem o que fazer a partir de agora. É necessário construir uma cadeia de suprimentos junto com os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, é preciso criar cenários e se preparar para possíveis retaliações da China. Mudanças no fornecimento de minerais serão naturalmente necessárias. A visão estratégica deve incluir tanto a expansão das bases quanto o investimento em tecnologias de reciclagem. Se isso for negligenciado, a Coreia pode acabar gastando dinheiro e ficando sob o dobro de pressão entre os Estados Unidos e a China. O motivo pelo qual a Goryeo Refinery está recebendo tanta atenção agora pode não ser porque a empresa está indo bem, mas sim um sinal de que a Coreia está entrando no centro de um grande tabuleiro chamado Guerra dos Minerais. O que vocês acham atualmente sobre a Goryeo Refinery? Por favor, deixem seus comentários. Por hoje é isso. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.